Saúdo todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Keila, sou esposa do Afonso há mais de 10 anos e eu quero contar para você o processo. Jeremias 18. Eu fui tirada de um lugar como um vaso, fui levada à casa do oleiro, o oleiro me quebrou por inteira, me fez um vaso novo, encheu de azeite e hoje eu posso estar aqui. Em casa, com a minha família. Dei uma paradinha agora para gravar esse testemunho para vocês. Eu quero contar com mais detalhe como foi o meu processo de restauração e a restauração do meu esposo. Porque eu acredito que como Satanás entrou, como o amante entrou, sempre é o mesmo processo. Porque Satanás sempre vai olhar para a parte mais fraca e ele vai colocar a tentação para aquele. Se for a mulher, a tentação vai vir sobre a mulher, é ela que vai cair, é ela que vai abandonar o marido, é ela que abandona os filhos e ela vai para o adultério. Se a parte mais fraca for o homem, a mulher da lascívia, a amante, vai para cima do marido, ele que cai, ele que abandona. Satanás não muda. Então por isso que eu não vou contar muito do meu processo nessa parte, porque eu tenho certeza que é igual de vocês. Nós estávamos mais ou menos, já estava mais de 6 anos casados, a gente já estava ali com 2 filhos, a gente tinha uma rotina, já não tinha mais o beijo na boca, a nossa intimidade já não era tão frequente, então a gente tinha os nossos problemas no nosso cotidiano, eu já era uma mulher rixosa, eu já queria dizer todas as verdades na cara dele, eu não tinha mais um controle na minha língua, eu reclamava de tudo, eu colocava todas as minhas frustrações em cima dele, eu reclamava da mãe, da irmã, dos primos, dos parentes, eu era aquela mulher que reclamava assim, com certeza, como a maioria aqui também foi assim. Por quê? Porque nós estávamos carregando uma carga muito pesada e a gente não sabia que aquilo ali era importante pra gente. Quantas e quantas vezes eu cheguei assim pro meu esposo e eu falei, olha, se quiser ir embora, a porta da casa é a serventia, a porta da casa é a serventia, vá, meu amigo, que você consiga alguém melhor do que eu vou orar para você ter uma mulher melhor do que eu aprendi que Satanás só pode pegar o que você fala, é por isso que a palavra tem muito poder. Cuidado com o que você anda falando, amém? Você pode até pensar, o seu coração pode até sentir, mas falar jamais, nós não podemos falar. Então foi dessa forma, ele simplesmente chegou, disse que queria sair de casa, estava apaixonado por outra mulher, que ia agora viver com ela e me dava R$300 por mês para mim criar as nossas 2 filhas e que eu deveria sair da casa da mãe dele, porque a mãe morava na parte térreo, nós morávamos na parte de cima, né, no 2º andar, e ele disse que eu tinha ali 60 dias para me procurar um novo lugar com uma menina de 4 anos e a outra de 3, era assim, e eu tinha que sair. Olha a humilhação. E ele disse que por mês ia me dar R$300, que agora eu ia precisar conseguir um trabalho para me segurar todas as contas da casa, porque agora não tinha mais aquele homem para sustentar. Foi assim que ele disse. E eles falam numa boa, assim, como se não estivesse fazendo nenhum mal, como se não estivesse fazendo nada, como se fosse um favor que ele está fazendo por você, como se fosse uma coisa muito simples. E o teu mundo cai naquela hora, que eu acredito que vocês também vão se identificar com isso. Você não encontra chão, você fica preocupada, você sofre por você, sofre por quantos filhos você tem. E eu sofri por 2 meninas. Eu olhei assim para as minhas filhas e disse, o que é que vai ser agora? Mas também eu era muito rixosa, muito orgulhosa para pedir aquele homem para ficar. Não teve choro, não teve aquela coisa fica. Pelo contrário, eu peguei uma sacola daquelas de lixo preto, saí juntando as roupas dele, toma, leva essa daqui também, leva. Até aquelas que estavam limpas, eu fiz questão de colocar no chão, dei uma esfregadinha assim e coloquei tudo junto. Roupa limpa, suja, coloquei tudo. Sapato, tudo junto, era tudo junto na mesma sacola. E no momento de raiva, essa foi a minha reação. Mostrar que eu estava bem, mostrar que eu estava melhor agora, sabendo que ele ia sair de casa. Então eu feri muito meu esposo. Eu comecei a dizer, agora sim eu vou ser feliz, agora sim eu não vou ser mais empregada, agora sim, que bom. E o meu esposo, na verdade,
Ele queria que eu tivesse acolhido. Ele queria que eu tivesse mudado, porque eu era muito rixosa. Ele queria que eu tivesse sido mais amorosa naquela hora. Ele queria que eu tivesse agido de outra forma. Que eu pedisse ali, fica por favor, não vai, nós precisamos de você, eu te amo, não faz isso. Era isso que ele queria. Talvez ele até tivesse ficado em casa, mas a minha reação foi completamente diferente do que ele queria. Então ele saiu de casa muito magoado. Até no dia da nossa reconciliação, para entrar no processo da restauração, ele me falou sobre isso. Ele falou que naquele dia ele decidiu sair porque eu não dei nenhum sinal que era para ficar. Ali começou o meu deserto. Ele saiu por uma porta, a minha sogra ficou meio que diferente assim comigo, mas ainda falava. As minhas cunhadas iam até a casa da minha sogra, mas não tinha mais aquele acesso, subir para falar. Não, aquele tinha sido um pouco assim deixada para trás. E eu estava me sentindo como se fosse um pássaro preso na gaiola. Eu já não descia para ficar com elas ali naquela rodinha, na calçada. A amante começou a vir para a calçada. Minha sogra aceitou. Meu esposo aproximou as duas meninas, as nossas filhas, da amante. Ia buscar na escola. E no primeiro mês eu já estava passando dificuldade. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas. As meninas queriam comer determinadas coisas, eu já não tinha mais dinheiro. Então assim, a casa estava uma bagunça. A minha família tinha sido destruída. E agora eu estava arrependida. E eu queria o meu marido de volta. Eu descobri que eu o amava. Mas eu sabia também que tudo que eu tinha feito ali não era o suficiente para o meu esposo sair de casa. Eu nunca tinha traído, eu sempre era uma mulher presente na vida dele. 2 vezes que ele ficou doente, eu cuidei sem reclamar. 2 vezes que ele ficou também sem emprego, eu estava ali ajudando, poupando, administrando o que a gente tinha. Mas eu não tinha Deus. Eu não tinha Deus. E uma casa que não tem Deus, uma hora ela cai. E foi o que aconteceu. Meu único refúgio era ir para a missa. Sempre eu estava lá. E nos sermões do padre, o padre sempre dizia alguma coisa assim: vai voltar. Deus vai restituir tudo que você perdeu. E eu pegava, né, aquela palavra para mim. Eu saía renovada. Então, a igreja era o meu refúgio. E um certo dia, uma senhora da igreja me apresentou o trabalho da Ágata. E eu ficava acompanhando aqueles vídeos. O seu esposo volta para casa quando? O que você tem que fazer? O que você não pode fazer? Os 10 passos que atrapalham, os 7 passos que ajudam. Eu estava ali, naquilo. E eu comecei a sair com algumas amigas da igreja. Quando terminava assim a missa, tinha um barzinho perto, assim, bem na rua em que eu morava, tinha um barzinho, terminava ali a missa. Então assim, uma paz começou a vir sobre a minha casa. Eu já não tinha mais aquele sofrimento pelo meu marido. Eu tinha aceitado numa boa. Eu não sofria mais porque as minhas filhas iam com eles, porque a minha sogra aceitava. Então assim, eu só tomava mesmo uma cervejinha com elas e eu voltava para casa e estava tudo tranquilo, sabe? Eu não tinha nenhum problema, eu conseguia um trabalho. A minha sogra ficava com as minhas 2 filhas no período da tarde. No período da manhã, elas estavam na escola. Então assim, estava tudo caminhando bem. Mas, às vezes, eu sentia ainda um pouquinho de falta do meu esposo. Sentia raiva da amante. O meu coração não estava ainda limpo 100%. E ali passou-se um ano. Foi tão rápido, passou-se um ano. E eu disse, tem algo errado. Eu estou orando, estou fazendo campanha, eu fazia as novenas, eu estava sempre ali em oração, participava do grupo de oração da igreja, mas nada mudava. E sempre, quando se referia ao meu esposo, era briga. Nós passamos esse último ano brigando, direto. Nós brigávamos porque ele mandava sair da casa, ele dizia que queria sair do aluguel, queria a casa para ele morar, que ele vinha morar com a nova esposa, que eu tinha que sair para algum lugar. Ele fez a proposta para mim deixar as minhas 2 filhas para a amante cuidar. Eles iam morar naquela casa que eu deveria voltar para a casa da minha mãe lá no interior. Então assim, sempre assim. Era briga, 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 eu só brigava com aquele homem. E a nossa maior briga é porque eu não assinava o documento de divórcio. A briga era porque ele só queria dar R$300, mesmo com o meu trabalho, os R$300 dele, junto com a minha renda, não dava para me bancar a nossa casa. As meninas estavam passando dificuldade, eu também. A gente passou por muita dificuldade, mas não tinha solução. Eu fazia campanha, pedia para remover, pedia para o meu esposo sentir saudade. Ele não queria nem saber de mim.
Ele não queria nem tocar, não queria nem conversar. Tudo que ele queria falar, ele mandava a mãe dele me contar, ou então falava diretamente com as crianças. Ele não queria saber, ele não queria nem me ver. E ali, 1 ano tinha se passado. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então eu comecei a conversar com a Elis. A Elis pegou e me falou da Ivanilda. Na época a Ivanilda não tinha ainda o canal A Promessa. E ali nós começamos a orar. E quem conhece a missionária sabe como é que a missionária faz, né? O intuito dela é aproximar você de Jesus. Ela diz que não é uma bola de cristal, e isso é muito real. Mas eu queria que a Ivanilda me desse uma resposta. Então, como ela não me dava uma resposta, eu ficava procurando no homem, sabe? Eu ficava procurando. E já estava ali com quase 3 meses que eu conversava com a Ivanilda, a gente orava juntas, estava sempre participando de alguma campanha dela, mas não acontecia nenhum mover. Quando foi um certo dia, lembro-me como fosse hoje, ela chegou para mim e disse assim: Keila, é o seguinte, o Senhor, Ele quer mais de você. O Senhor, Ele quer você adorando só a Ele. Você está fazendo ainda novena. Em Gênesis, o Senhor não aprova Baal. Então você precisa mudar isso. O Senhor não está aceitando. Mas eu, teimosa, eu falei assim para ela: mas missionária, quantas e quantas mulheres tiveram o casamento restaurado sendo católica? Quantas e quantas mulheres da casa do oleiro, quantas e quantas mulheres são católicas e têm o casamento restaurado? Mas para você, Deus não tem essa reconciliação. Primeiro plano de Deus na tua vida é salvação. Você é tão preciosa para Deus que Ele quer primeiro te salvar. Ela disse assim, mas eu, teimosa, falei: não, mas o Senhor não vai salvar só os crentes. Ele pode também salvar alguns católicos, porque também tem alguns crentes que não prestam para nada. Ela falou: de fato tem, mas no seu caso, para mim está muito nítido, porque o Senhor, Ele mostrou você rodeada de Baal. O Senhor mostrou que você está rodeada de Baal. Você nem desceu as águas. O Senhor também está cobrando isso. Eu via você tomando banho numa água pura, purificada, uma água limpa, uma água cristalina. Eu falei: mas isso é coisa de simbologia do homem. Não é do homem, Keila. Jesus não teria descido as águas. O Senhor tem algo mais profundo contigo. Talvez outras pessoas até tenham a reconciliação, tenham também a restauração do casamento, porque tem algumas mulheres que estão desesperadas. Mas eu quero saber sobre salvação. O que o Senhor tem para você é salvação. O Senhor permitiu tudo isso para você ser salva, para você ser o Noé da tua casa. É para você levantar uma arca para salvar a vida do teu esposo, das tuas filhas, da tua sogra, das tuas cunhadas. Você não é só você. Você é como Noé, tem que levantar todos em tua volta. Você tem uma missão. O Senhor quer você celebrando a vida dele, a ressurreição dele. Você nunca nem provou do sangue de Jesus. Ele quer que você prove do sangue, do corpo. Ele quer você quente na presença dele. Você é muito morna. Você não lê a Bíblia. Você só vai para a igreja, senta lá, mas você não tem nenhuma experiência com o Senhor. Você não tem uma vivência com o Senhor de oração. Você só quer que outras pessoas orem por você. E aí ela fechou dizendo: e se o Senhor me mostrou, você precisa fazer. Porque quando o Senhor mostra, é porque o Senhor vai cobrar. E se o Senhor cobrar, você não vai gostar, Keila. Então, eu sem sabedoria, mais uma vez, eu falei a pior besteira da minha vida. Eu falei: se Deus depender de mim para ser cristã, para salvar meu casamento, Ele nunca vai restaurar meu casamento. Porque eu nunca vou ser crente. E, como uma boa católica, eu defendi a minha religião. Missionária, eu gosto muito de você, mas se for para você estar criticando a minha religião, se for para você ficar apontando o seu dedo, falando que eu não desci as águas, que por isso que eu não sou filha, que eu não sou filha de Jesus, porque eu não tomo a Santa Ceia, porque eu ainda tomo cerveja, porque eu vou para um barzinho, porque eu vou para uma festa, porque eu faço novena para Maria, porque eu gosto muito dos santos, porque eu faço, porque isso, porque aquilo. Se for para você me criticar, não precisa nem você mais me ligar. E ela disse: então
Você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe qual é a cobrança de Deus na tua vida. Mas se você quer continuar com as suas roupas, se você quer continuar com o seu processo de sair da missa e tomar cervejinha, sem ler a Bíblia, sem ter uma espiritualidade, sem ter uma oração forte, sem ceiar o corpo de Jesus, sem tomar o sangue de Jesus, sem descer as águas, tudo bem. Mas me entenda, por favor. Eu preciso cuidar de outras mulheres que realmente querem alguma coisa. Eu não vou ficar perdendo tempo com você, orando, se Deus já me mostrou o que você precisa fazer. Ela se desligou de mim e eu fiquei só. Foi um ano difícil, porque eu perdi o trabalho, o divórcio saiu, meu esposo ganhou a guarda das crianças, eu fui expulsa daquela casa, minha sogra não falou mais comigo, disse que era para mim sair da casa dela. As minhas cunhadas também não queriam mais saber de mim. O meu esposo casou com a amante, se angusou, como diz a missionária. Estavam frequentando uma igreja cristã. Agora ele era crente e ela também. E eu fui morar com os meus pais. Não foi fácil, porque eu voltei humilhada aos 32 anos, sem ter uma profissão. Eu não tinha casa, não tinha mais marido e nem os filhos. Eu era mesmo um projeto falido. Eu não tinha nada. E eu não pedia para ter meu esposo de volta. Eu já tinha entregue ele, eu não queria... Eu estava descansada com relação a ele. Eu queria, na verdade, as minhas 2 filhas. Mas para me conquistar no tribunal as minhas 2 filhas, eu precisava um trabalho e moradia. Eu não tinha moradia. Não tinha como eu trazer as minhas filhas para a casa dos meus pais. E as fotos que o meu esposo mostrou lá no bar, bebendo, se divertindo com as meninas, eu nunca ia conseguir a guarda das minhas filhas se eu não estivesse bem estruturada. Eu precisava estar bem. Então, eu fiquei olhando assim e eu disse, 3 anos. E eu olhei para o céu e eu falei, 3 anos e a minha vida não muda. Então, eu continuei. Ia no motel, conhecia algum carinha, ia para a igreja, ficar com as minhas amigas, bebia minha cervejinha. Passou para os 4 anos. E eu continuei. Cerveja, barzinho, uma festinha, aquelas festinhas de dança, ficava com outro homenzinho, mas ninguém queria me assumir. E a idade foi passando. E o tempo foi passando. Eu podia ligar para as minhas filhas, mas o meu esposo nunca deixava elas virem até a mim. Então, eu fiquei nessa. Passei mais um ano. Entrou por 5 anos. A minha vida não mudava. Até que um dia eu fui para uma consulta de rotina e eu descobri que eu estava doente e que eu precisava fazer um tratamento e que o tratamento não era nada simples. Eu disse, era só o que me faltava, ficar doente. Então eu fui para o hospital, fiquei algum tempo lá internada. A doença, você já pode até imaginar, é aquela que você perde toda a sua beleza. Eu precisei raspar a cabeça, eu perdi peso, eu fiquei muito esquisita. A minha mãe foi que segurou a barra comigo. E todas as vezes que eu ia no hospital, uma senhora que era crente me falava de Jesus. E teve uma vez que eu falei assim para ela, o Senhor Jesus não me ama. E ela me respondeu firme, ela falou, como você vai saber se um desconhecido lhe ama ou não? Como você vai saber se você não está perto dele? E ali eu vi o quanto que aquela mulher era usada pelo Espírito Santo de Deus. E eu tive uma recaída, eu fiquei mais uma semana internada no hospital. E na madrugada, todos já estavam dormindo. As luzes apagadas, só aquela meia luz do corredor. O hospital estava muito silencioso. O médico já tinha passado, as enfermeiras, todo mundo já tinha entrado lá no quarto. Entrou um homem alto, todo de branco, e ele era muito gelado, muito gelado. E eu falei, doutor, a minha cirurgia não é só amanhã? Por que você quer me levar agora para a cirurgia? Ele disse, não, você não vai para a cirurgia agora. Mas eu queria que você viesse comigo. Eu lembro que eu fechei os olhos e eu adormeci. E eu estava num lugar branco, muito branco, 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 branco. Não tinha outra cor lá.
E o Senhor começou a me mostrar algumas cenas. Ele começou a mostrar alguns momentos assim da minha vida. E eu comecei a sentir vazio naqueles momentos. O momento que eu senti mais vazio foi o momento em que eu estava entrando no motel com um homem casado. Ou seja, Satanás, ele seta tanto a mente da gente que eu vi a minha família sendo destruída, mas eu tive coragem de destruir a família de alguém, de deitar com um homem casado. Então, eu vi ali o quanto que eu era suja. Eu vi também no momento que eu estava curvada diante de outras imagens, fazendo simpatias, fazendo novenas, e alguma coisa tomou conta de mim e eu não saí mais daquele lugar do mesmo jeito. Eu vi o quanto que eu era mesquinha, o quanto que eu era fraca, o quanto que a minha mente era um templo para Satanás. A nossa mente tem que ser blindada e a minha mente era um templo de Satanás. Eu vi também a cena em que eu fui muito rude com a missionária Ivanilda, me bateu um remorso muito grande. Eu fiquei envergonhada, porque ela só queria que eu descesse as águas. É tão simples. Eu poderia descer as águas e poderia continuar na católica. Ela só queria que eu parasse de adorar outros deuses, Baal. Eu poderia parar de adorar os deuses e continuar na igreja católica. Ela só queria que eu soubesse qual era o prazer de tomar uma santa ceia. Ela só queria que eu guardasse o meu corpo para Jesus. E eu comecei a ficar envergonhada. Quando aquele homem de branco olhava para mim, eu queria me cobrir, porque eu estava com a roupa que eu tinha costume de usar. Eu não estava com aquela manta branca, comprida, como a gente vê nos filmes. Não, eu estava com a minha roupa, com aquela bermudazinha jeans curta, aquela camisetinha, era assim que eu estava. Eu moro no Piauí, é muito quente, então eu tenho esse hábito de usar roupa curta mesmo. Mas acho que eu poderia colocar roupa mais leve, que não fosse tão calorenta, mas sem mostrar as minhas partes, sem mostrar parte do meu corpo. E ali, naquele momento, enquanto eu dormia, enquanto eu sonhava, enquanto eu fui levada ao terceiro céu, eu não sei. A missionária acredita que eu fui levada ao terceiro céu. E como o Senhor viu que o Senhor já tinha me peneirado de todas as formas e eu era a filha rebelde, eu não mudava. Eu continuava a mesma pessoa. Deus tirou as duas filhas e eu continuava a mesma pessoa. Deus tirou todo o dinheiro que eu tinha do meu trabalho, eu continuava a mesma pessoa. Deus tirou o meu esposo, eu continuava a mesma pessoa. Deus tirou o meu lar, a minha casa, o lugarzinho que eu organizava tudo do meu jeito, pintava tudo do meu jeito, usava as minhas panelinhas do meu jeito. E o Senhor tirou tudo isso de mim. E eu continuava a mesma pessoa, escondida atrás de alguma coisa que eu não queria abrir mão. E eu tenho certeza que era Satanás me enganando. Eu tinha uma vida podre e eu não queria largar a podridão. Você tem ideia do que é você estar com algo podre na tua mão e você não querer largar esse lixo? Era minha vida. E o Senhor hoje me traz aqui. Eu disse, Senhor, eu vou contar o meu testemunho para perguntar para as irmãs, o que é que você está segurando que é podre, que você não quer abrir mão? É a vontade de mostrar o corpo para todo mundo como eu tinha? Eu me sentia ao máximo e saber que tinha homens me olhando. Será que isso mesmo é de Deus? E tinha mulheres que estavam do lado do marido que ficavam com ciúmes de mim. E eu me sentia o máximo. Eu ia para todos os lugares mostrando as minhas partes. E quando os homens olhavam, eu me achava o máximo. Olha o quanto que eu era pequena. Eu sentava na mesa de um bar e bebia cerveja e dava gargalhadas como mulher da noite. E eu achava o máximo. Eu achava isso o máximo. Eu conhecia um cara, eu só dizia, só quero beijo na boca e sexo, e eu achava o máximo. Ainda queria entrar na presença do Senhor para pedir a Deus para tirar o meu esposo de lá.
Eu dizia aquela amante, eu era igual a ela, ou pior. Então eu olhei para toda a minha sujeira. E hoje eu estou aqui perguntando: o que é que você está se segurando que é podre? A vergonha? Eu tinha tanta vergonha. Quando eu olhava para aquelas crentes com a roupa comprida, dizendo eita glória nas igrejas, falando aleluia, com aquelas orações em voz alta, com a Bíblia debaixo do braço, citando versos da Bíblia, eu achava aquilo ali repugnante. Eu tinha tanta vergonha daquilo. Às vezes eu tinha vergonha até de curtir as postagens. Às vezes a missionária postava alguma coisa no Instagram dela, era um Instagramzinho fechado com bem pouquinha gente. Ninguém nem ia saber que era eu que estava lá curtindo. Nem eram os mesmos seguidores. Ninguém da minha convivência, nem uma das minhas amigas aqui do Piauí seguia a missionária. Mas eu estava lá com vergonha de curtir. Eu tinha vergonha de falar o nome de Deus. Quando as pessoas me iam falar: e aí, se seu marido pensar em voltar, você quer? Deus que me livre. Era uma mentirosa. Eu mentia. Masturbação era comigo mesmo. Eu era viciada em masturbação. Filme de pornografia era o que eu gostava de assistir. Se tinha algumas amigas minhas que era da igreja católica e mesmo assim eram amantes, sim, várias. Nós sentava ali no barzinho, conversava e contava, o carrão parava, ela entrava, ia para os motéis com ele e eu estava lutando pela restauração do meu casamento. Olha a podridão que eu era. Eu me segurava nisso. Então, quando Deus endureceu o coração da missionária e quando ela disse: Deus quer isso de você, eu não vou perder meu tempo orando com você. Cansa, amados, cansa. Você não adianta. Não adianta você estar orando, não adianta você estar orando, não adianta você estar orando se você não está em obediência. A sua oração nem passa do teto. O que aquela mulher falou lá no hospital é verdade. Como eu ia sentir o amor de Jesus se para mim ele era um desconhecido? Eu não conhecia. Você já sentiu o amor de um desconhecido? Não. O desconhecido não está próximo. O desconhecido não pode falar que te ama. O desconhecido não tem contato. E era assim. Como eu ia saber que Jesus me amava? Então ele me mostrou tudo aquilo. E pela manhã eu acordei com a voz bem suave de uma enfermeira me chamando pelo nome. Keila, a senhora está bem? E ali eu acordei e vi que eu não tinha saído do lugar. Eu estava ainda no hospital, eu estava com soro, tudo direitinho. Então eu percebi que tudo foi no mundo espiritual. E eu disse: eu não posso mais sair daqui a mesma pessoa. Passou-se os dias necessários após a cirurgia. Eu removi o caroço, louvado seja o Senhor, e fiz todo o tratamento. Depois eu fui me recuperando. Pergunta para mim se o meu esposo levou as minhas filhas no hospital. Não. Pergunta para mim se a minha sogra, minha cunhada, algum dos amigos. Não. A única pessoa que foi visitar foi a minha mãe. Minha mãe e o meu pai. Eu passei esse processo sozinha. Processo que é seu, você passa só. Então, se hoje você está enfrentando alguma coisa sozinha, não se preocupa. Porque quando uma águia, isso aqui é palavras da Ivanilda, tá? Quando uma águia vai viver o processo dela, ela sobe no topo da montanha mais alto, entra na montanha, se esconde ali na montanha e ela vai ter que, ela mesma, fazer o processo. É ela que lança o bico contra a parede. Aí o bico cai, nasce um novo bico. Depois de nascer um novo bico, ela vai arrancar pena por pena. É ela que faz o processo. Se não fosse assim, ela chamaria outra águia. Vem cá, arranca meu bico, arranca as minhas penas, arranca as minhas garras. Não, o processo é ela sozinha. Esse mesmo processo acontece com você. É você que tem que estar sozinha. É você que precisa passar pelo processo. E o tempo terminou, passou, fiquei bem, voltei para a casa dos meus pais.
E ali eu já estava com 5 anos e alguns meses. A primeira coisa que eu senti vontade de fazer, ligar para a missionária e pedir perdão. Eu disse: missionária, hoje eu conheci Jesus. E aí eu disse: aleluia, 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 aleluia. E eu quase que não paro de dizer aleluia. Ela chorou, eu chorei. E eu disse: eu também joguei fora todas as minhas roupas. E não foi para te agradar, foi porque eu conheci a glória de Deus. E quem conhece a glória de Deus não tem mais coragem de mostrar o seu corpo para um homem se masturbar. Quem conhece a glória de Deus não tem mais coragem de ir para um motel com um homem casado. Quem conhece a glória de Deus não tem mais coragem de ir para um barzinho beber. Quem conhece a glória de Deus não tem mais coragem de se curvar diante de outro Deus. Quem conhece a glória de Deus só quer saber dele, da face dele, quer esconder o corpo. Quem conhece a glória de Deus quer estar no meio dos irmãos, dizendo: eita glória, Jesus, vem amado, vem poderoso. Só declara o nome de Jesus, só se declara pelo nome de Jesus. Então foi nesse processo que eu me entreguei verdadeiramente para o Senhor. Foi nesse processo eu me entreguei verdadeiramente para o nosso Deus. Deus é bom o tempo todo, igreja. Ele é bom, Ele me alcançou. Deus tentou de todas as formas pelo amor. A missionária, uma vez, ela me disse assim: quando Deus vai te levar ao deserto, Ele toca em uma área. Se você for obediente e conhecer a face dele, Ele não toca em mais nenhuma. Enquanto você não entra no centro da vontade do Senhor, enquanto você não se restaura, enquanto você não mudar, o quanto que você não começar a construir a sua arca de salvação para a família, enquanto você não começar a agir como Noé, aí Ele vai permitindo Satanás tocar em outras áreas. E foi assim comigo. O Senhor havia sido tão bom que Ele tocou só no meu esposo. Aí eu falei todas aquelas loucuras que eu já pedi muito perdão a Deus e ainda peço perdão a Deus quando eu lembro. Hoje eu sou crente, hoje eu sou cristã, hoje eu sei o que é ceiar. Você sabe o que é ceiar? Você já pegou um copinho com o sangue de Jesus? Você já provou do corpo de Jesus? E o dia do seu batismo, como é que foi? Você já entrou numa igreja e todos estavam sentindo a presença do Senhor? Todos ali estavam adorando só a Deus? Você já cobriu o seu corpo para que Jesus passasse ali percebido, ao invés de passar despercebido através do teu corpo? Você já disse um não para o pecado para poder glorificar o nome do Senhor? Você já renegou o pecado? Você já ficou constrangido diante do pecado? Você já falou de Jesus para alguém? Você já tentou salvar alguém? Você já tentou ser o pai na fé de alguém? Você já defendeu o nome de Jesus para alguém? E era tudo isso que a missionária estava tentando me dizer e eu não estava entendendo. Então eu fiquei na presença do Senhor, era só oração. E eu sabia, tinha uma fé dentro de mim que era inabalável. Eu sabia que meu esposo estava vindo me buscar. Eu sabia que ele estava vindo me buscar e ele estava vindo com as minhas filhas. E a minha única arma era a fé. Não tinha nenhuma circunstância favorável. Não existia mais nenhuma ligação, não existia mais nenhum contato, nenhum sentimento, nada que pudesse me dar uma garantia que meu esposo pudesse voltar. Era impossível a volta dele. Porque ele estava com a mulher muito mais bonita, porque ele estava com a mulher muito mais equilibrada, a mulher lá era muito mais nova do que eu, uma excelente mãe para as minhas filhas, uma excelente dona de casa, cuidando do meu esposo, cuidando da minha sogra, cuidando de todo mundo, amiga. Era assim que tinha as postagens, era a família perfeita. Então
Eu não tinha nenhuma circunstância, nenhuma prova, nenhum sinal, mas eu tinha uma coisa que ninguém mais conseguia roubar. A certeza que Deus faz, meu irmão, Deus faz. Porque eu não queria ser crente, Deus não me obrigou. O Espírito Santo de Deus me convenceu. Ele mostrou quem eu era e eu fiquei com vergonha. E ele disse o que é que ele queria e eu me apaixonei pela versão dele para mim. Eu me apaixonei. Eu sou apaixonada por mim de hoje. Então ali eu tinha essa certeza que meu esposo ia vir, mesmo com tudo mostrando o contrário. Eu tinha certeza que meu esposo ia voltar. Eu tinha certeza. Assim passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E com 4 meses, meu cabelo já estava um pouco maior. Então eu vi o barulho de um carro. Quando eu saí lá fora, eram as minhas 2 filhas e o meu esposo. Ele um pouco meio que triste, cabeça meio que baixa. E ele falou: eu fiquei sabendo ontem que você enfrentou um câncer. Por que você não ligou? Eu me senti tão mal. Por que você não me procurou para me te ajudar? Eu falei que não era necessário, não era o momento. Eu não queria atrapalhar vocês. Ele jamais você iria atrapalhar. E ali eu fiquei sabendo, ele contou em detalhes que não estava mais com aquela mulher. E que fazia 3 meses que aquela mulher tinha saído da vida dele. Eita glória! Aleluia! Eu não precisei fazer nada, só orar. 3 meses. Calcula comigo, quando foi que eu me posicionei na presença do Senhor? 4 meses. 4 meses posicionada na presença do Senhor. De corpo, de alma, de espírito, em verdade. Quanto tempo que a amante ficou? 3 meses. Deus é poderoso, meu irmão. É esse Deus que a missionária quer falar para você. É esse Deus que eu quero apresentar para você. E é esse Deus que pode mudar a sua vida. A palavra do Senhor diz assim: aquele que é fiel a mim, eu também serei fiel. Você entende que o Senhor, Ele faz na vida daquele que é fiel? Tem algumas igrejas, alguns pastores que dizem que não, que Deus ele faz independente se você for fiel ou não, obediente ou não. Sim, ele pode até fazer, mas na Bíblia a maioria das pessoas que receberam algo foram as pessoas que foram fiel com Deus. Aquele que era ateu, aquele que era o perseguidor, sim, como Paulo recebeu, mas ele recebeu a presença do Senhor em seguida, ele já se tornou o quê? Crente. Foi assim também com a Maria Madalena. Ela recebeu a graça e o livramento, mas quando ela terminou de receber o livramento, ela se tornou o quê? Crente. E é assim. E foi assim. Então hoje eu quero que você olhe para você. E eu quero que o meu testemunho sirva para você olhar para você. E eu quero que você pare, eu quero que você observe, e eu quero que você medite e que você analise se tem algum lixo que você está se segurando, se tem alguma barreira que você está se segurando. E eu disse para a missionária: missionária, o meu testemunho tem que servir para essas mulheres quebrar as barreiras, tirar os lixos, arrancar, tirar, quebrar. O vaso tem que ser quebrado. Se o vaso não for quebrado, não há transformação. Não tem como o oleiro fazer de você um novo vaso se ele não te quebrar caquinho por caquinho. Então eu quero que através do meu sofrimento, da minha história, eu quero que você pare um pouquinho e olhe. Você está se segurando aonde? Você está se segurando nas mesmas coisas que eu me segurava? O que é que você está se segurando? Você está na presença do Senhor em verdade? Porque quando você entrar de verdade, do mesmo jeito que o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer também na sua. Acredito que Ele ainda vai fazer mais. E eu disse para a missionária: missionária, o meu testemunho vai ser uma ministração. Queira ou não queira, eu vou ministrar dentro do canal A Promessa. Porque eu fui levantada do pó. Eu era podre e o Senhor me
ressuscitou e pode ressuscitar você também. Eu estava morta para Jesus. Eu já tinha perdido tudo. Eu era um projeto falido e o Senhor me alcançou. O Senhor mudou a minha vida, a minha vestimenta, a minha conduta, a minha posição, a minha fé. Ele mudou tudo em mim, pode mudar também em você. Hoje, por todas as igrejas por onde eu estou ministrando, o Senhor está fazendo. E eu creio que através do meu ministério, o Senhor também vai fazer na tua vida. Eu creio que através do meu sofrimento, o Senhor também vai lhe alcançar. Eu creio que através do meu testemunho, você vai mudar. Você vai ser uma nova criatura hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro, você que está escutando a minha voz, você não vai mais ter coragem para se masturbar. Você não vai mais gostar da pornografia, homem. Você não vai mais querer saber da bebida, da cerveja, da lascívia, do motel. Você não vai mais ter coragem de mostrar o seu corpo. O seu corpo vai ser templo e morada do Espírito Santo. Onde você chegar, só Jesus. Só vão perceber Jesus e mais nada. Agora o teu esposo, ele vai receber um troféu. A tua esposa vai receber um troféu. Porque quando ele estiver em 4 paredes, dentro do quarto, o seu esposo vai olhar para você e vai dizer: que corpo bonito. E você vai dizer assim: só seu, meu amado. Eu sou toda sua. Todo seu. Só assim. Você não vai mostrar mais o seu corpo para qualquer um como eu mostrava, só porque eu tinha um corpo bonito. Mas quando a doença chegou sobre mim, acabou a vaidade. Quando a doença chegou, que o meu cabelo foi embora, acabou a vaidade, acabou a luxúria, acabou os prazeres. Não tinha mais ninguém para ir lá no hospital beber uma cervejinha comigo. Foi o Deus de Israel que foi lá. Foi o Jesus que me visitou. Foi Jesus que teve misericórdia da minha vida. Então hoje faça você também uma escolha. Escolha Jesus. Já que você está lutando por restauração de casamento, lute de verdade. Não faça como eu fiz, não. 6 anos penando, sofrendo, sendo massacrada, humilhada, envergonhada, passando por todo tipo de sofrimento, sendo escrava, frequentando motéis com homens, alguns deles até casados, querendo que Deus restaurasse a minha família, mas enquanto isso eu estava brincando com Satanás, brincando de servir a Satanás, brincando de servir a 2 deuses. Se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não teria um ministério, eu não seria a pastora Keila, eu não seria ninguém, eu seria simplesmente mais uma que desceu à sepultura, sem contar a história de fé e de milagres. O Senhor me alcançou e o Senhor também pode lhe alcançar. E eu declaro que o Senhor hoje está lhe alcançando. Quem está falando aqui do outro lado é alguém que foi liberta. Eu fui liberta. Eu fui liberta, meu irmão. Eu fui liberta, minha irmã. E eu sei que você também pode. Você pode ter um pecadinho bem pequenininho, a mentira, qualquer coisinha, mas o Senhor pode te libertar. O Senhor hoje está libertando você. O Senhor hoje está libertando a sua casa, o seu esposo. E voltando para o testemunho, meu esposo me contou tudo com detalhe. Eu estou pedindo a ele que ele possa vir aqui também no Ministério A Promessa, contar a versão dele. E eu creio que o Senhor vai sim proporcionar esse momento. Eu creio que o Senhor vai colocar no coração dele e ele vai vir aqui e contar a versão dele. E ele contava o tanto que ele sofreu. Ele falou que não dormia nenhuma noite, se sentindo culpado. Ele também olhava para as meninas e lembrava de mim. Sentia saudade do meu corpo, sentia saudade do meu cheiro, até das brigas. O meu esposo sentia saudades. Ele disse que sentia saudade de mim em cada pedacinho daquela casa. E que ele tinha guardado uma blusa que tinha o meu cheiro. Ele disse também que tinha fotos minhas escondidas. Ele disse também que ficava entrando no WhatsApp para ver se me encontrava por lá. Ele disse que sonhava comigo e que às vezes chamava a amante pelo meu nome. O Senhor
é grande, Ele trabalha nas nossas vidas, mesmo que eu e você não sejamos merecedores, mesmo assim o Senhor já está trabalhando, porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é majestoso. Eu tenho uma honra muito grande de fazer parte do Ministério A Promessa. É um presente de Deus, a missionária. Ainda vou conhecer a missionária, ainda vou abraçar. Toda honra e toda glória é de Deus. Só de Deus, só dele, só dele, só dele, só dele. Mas tem algumas pessoas, sabe aquele sirineu que ajudou Jesus com a cruz? Então, tem algumas pessoas em nossas vidas que são o sirineu. E às vezes eles são sirineus obrigados. Eles não querem ser o sirineu. Mas Deus levanta e esta pessoa entra na nossa vida e eles passam a fazer parte da nossa história. E assim foi com a missionária Ivanilda. Um presente de Deus na minha vida, que eu amo, que eu ainda não conheço pessoalmente, só por linha telefônica, mas eu creio quanto antes nós vamos estar ministrando juntas para a glória do nosso Pai, e o Senhor está cuidando de tudo. Eu só quero que você, assim como aconteceu comigo, se encontre. Tá? Se encontre nesse mundão, descubra a sua missão. E voltando para o testemunho, que eu estou fugindo demais, né, para contar como foi a volta, eu peguei uma única sacola que eu tinha, coloquei as minhas roupas. Enquanto eu colocava as minhas roupas, eu lembrava da forma como eu tinha tratado as roupas do Afonso, e eu fui lá fora e pedi perdão, e a minha sogra estava me esperando, as minhas cunhadas. Elas me abraçaram, choraram, me pediram perdão. E eu falei, por quê? Porque a gente destratou você. Falei, não precisa pedir perdão, porque eu também destratei vocês. Eu não fui uma boa nora, eu não fui uma boa cunhada. Gente, eu entendi aí que quando Deus quer tratar com você, Ele endurece o coração do homem, da mulher. Ele tem poder. Deus, ele tem um jeito de inclinar os corações das pessoas para gostarem de nós, mas também ele tem poder para inclinar o coração das pessoas, para endurecer o coração das pessoas com relação a nós. Então, a minha sogra, ela só não ficou do meu lado porque Deus endureceu o coração. Eu precisava ficar sozinha nesse processo. E a minha sogra me pediu perdão em lágrimas. Ela chorava na hora de me pedir perdão. E ela me contou algumas situações do que a amante fazia com ela, da forma como ela era humilhada. E assim, eu não era boa com a minha sogra, mas eu também não humilhava. Eu não era uma má nora, eu só não tratava do jeito que eu deveria ter tratado. Eu não fui uma Ruth para minha sogra, nem minha sogra foi uma Noemi, mas humilhar não, eu nunca tinha humilhado a minha sogra. Então ela me contou alguns episódios e eu disse, a gente pensa lá do outro lado que está tudo bem, mas na verdade o verso da Bíblia é certo, que aquele que está no pecado não tem paz. Essa é a certeza que nós podemos ter hoje, né? E ali, na volta, eu precisei dar uma organizada na casa do meu jeito, porque estava do jeito dessa outra moça, né, dessa outra mulher. E as minhas filhas estavam bem, mas assim, teve alguns fragmentos, né, da separação. Elas ficaram muito medrosas, meninas bem quietas. A gente precisou levar para psicólogos. Não foi fácil para elas ficar sem a mãe, e elas não queriam mostrar isso para a tia, não queriam mostrar isso para o pai, então elas guardaram para elas. Então assim, foi uma fase dolorosa para as minhas filhas. Eu percebi isso na hora que eu coloquei o meu olhinho, mãe, né? Mãe é mãe. Na hora que eu coloquei os meus olhos sobre as duas, eu vi a tristeza no olhar delas. Eu percebi que elas não estavam bem, que havia fragmentos da separação, do divórcio, do abandono. Eu vi que elas não estavam bem. Mas hoje, a gente faz tanta coisa em família, né? A própria psicóloga nos aconselhou para a gente criar lembranças, porque as meninas não tinham mais isso, né? Quando o pai saiu de casa, muito pequenininhas, e não tinha mais essa lembrança, só tinha lembranças com a amante, né? Então, eu precisava agora reconstruir o meu relacionamento com elas. E foi assim.
Deus foi passo a passo, foi reconstruindo. Hoje nós estamos vivendo a honra da segunda casa. É verdade, eu estou bem, né? Louvado seja o Senhor, nós estamos bem. Meu esposo é cristão, ele é um crente, eu sou crente e as minhas filhas também já estão caminhando na igreja. Louvado seja o Senhor. A minha sogra também já está indo com a gente. Eu apresentei Jesus para as minhas cunhadas. Então eu estou sendo Noé hoje na vida das pessoas, construindo arcas e apresentando a vinda de Jesus. E a minha história é isso. Eu espero que de alguma forma, né, esse testemunho, além de engrandecer o nome do nosso Deus, possa também servir para contribuir nessa jornada, nesse deserto. Você é vaso nas mãos do Senhor e você vai ser quebrada. Você vai ser quebrado, mas também depois de quebrado, o Senhor lhe refaz e enche de azeite e esse azeite transborda. Louvado seja o nosso Deus. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e acabei de ler para você esse testemunho belíssimo da pastora Keila e do missionário Afonso, e eu espero, em nome do Senhor Jesus, que em breve eu vou estar aqui contando o seu testemunho. E eu sei que você talvez já me mandou mensagem lá no WhatsApp, no Instagram, através dos comentários, mas também eu peço perdão, não está dando tempo responder todo mundo, mas o meu intuito é, de pouquinho em pouquinho, todo dia eu respondo 2, 3, 4 pessoas, atendo 2, 3, 4, 5, 15 pessoas, de pouquinho em pouquinho eu sei que eu vou chegar até você. Eu creio em nome do Senhor Jesus que eu vou poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor me entregou. Eu tenho certeza que eu vou ajudar você de alguma forma nessa jornada, amém? Então tenha paciência, ore pela missionária e vai dar tudo certo. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir também para você deixar o seu like, se você gostou desse testemunho, se foi edificante para você. Eu vou pedir para você compartilhar, porque lá do outro lado tem alguém precisando escutar essa história da Keila. Eu quero que você deixe nos comentários. Assim como o Senhor mudou a vida da Keila, vai mudar a minha também. Tá? Deixa o seu comentário. Eu quero que você nos procure lá no Instagram, a Promessa Oficial. É bênção de Deus. Por lá e por aqui, todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém?